Bem-vindos ao nosso curso de coaching. E hoje nós vamos nos aprofundar mais no autoconhecimento. Vocês podem ver aqui essa figura onde mostra uma escadinha para dentro do inconsciente. É dali que a gente vai ter essa evolução, como é o caso de cada aula e cada exercício, cada ferramenta que vai sendo usada, como na figura dessa pessoa que está subindo as escadas, e também depois, né, sai dessa questão do labirinto, onde aquele cliente não consegue sair do lugar através desse foguete, né, para cima. E o que são esses foguetes? São as ideias colocadas em prática. Então, aqui, todas essas imagens têm um objetivo espetacular de estarem aqui. O autoconhecimento, então, né, Maslow fala que é o progresso do autoconhecimento e o esclarecimento dos valores próprios também coincide com o maior conhecimento dos outros, da realidade em geral e com o esclarecimento dos valores deles. Olha que interessante. O autoconhecimento, então, ele vai nos ajudar a ver o que nos motiva, quais são os nossos objetivos, o que realmente é importante para nós. E nisso, nós vamos estar interagindo com o mundo dos outros também. Porque eu posso contribuir com o sonho do outro e o sonho do outro pode contribuir com o meu. Eu não estou sozinha, eu tenho interação nesse planeta com as pessoas. Então, se eu quero que as coisas andem, eu tenho que ter esse desenvolvimento, né? Primeiro, o conhecimento de si e a empatia para conhecer o outro, e aí motivar o outro a cooperar com a realização do meu próprio sonho. Olha que interessante. O primeiro passo para o autoconhecimento é observar que realmente queremos, verificando se existe uma coerência com as nossas ações atuais, pois a coerência contribui para ações assertivas. Então, a gente vai também fazer uma observação se nós estamos realmente contribuindo para que o nosso sonho se realize, para que se as nossas ações elas estão congruentes, se elas estão em ressonância, se elas estão indo para o mesmo caminho daquilo que a gente deseja, porque muitas vezes as nossas emoções são diferentes ou não são aquelas que a gente precisa para a realização do nosso sonho, ou são alguns pensamentos, alguns tipos de pensamentos que a gente cultiva, algumas crenças ou alguns valores, né? Por exemplo, é uma pessoa que ela tem o valor da saúde lá em 10º lugar, sendo que ela está querendo fazer um emagrecimento, ela está querendo ter uma qualidade de vida. Então, ela não vai conseguir se o valor saúde estiver em último lugar. Se ela coloca tudo na frente, ela valoriza tudo outros processos que sejam na frente daquilo que ela realmente acredita que ela vai conseguir, ela não vai conseguir. Tem muita coisa na frente. Então precisa tirar esses entulhos, ela precisa entender o que ela está fazendo, que não está contribuindo ou que ela não está fazendo porque aquele valor não está no lugar correto. Né? Então, assim, ela vai se sabotar. Também, exemplo, já que a gente está falando dessa parte aí de ter saúde e tudo mais. Um exemplo bem claro do que eu acabei de falar. A pessoa ela quer ser uma pessoa mais saudável. E aí, né, dentro da casa dela, outras pessoas têm hábitos de bem diferentes. Esses hábitos são prejudiciais para a saúde deles. E ela vai ter que ter uma força muito grande para ela se manter ali nessa jornada sem apoio, sem ajuda e sem incentivo e sem ações dos outros para ela conseguir. Então, olha como que ela tem que mudar o mindset dela, porque o meio que ela vive e não pode simplesmente deletar a família ou, enfim,
pessoas do trabalho, colegas. Ela não pode deletar isso da vida dela, ela não pode simplesmente parar de andar com eles, porque tem muitas pessoas que falam assim: pare de andar com as pessoas que te prejudicam. Mas muitas vezes essas pessoas são as que a gente mais ama, né? Tem atitudes que são prejudiciais para elas mesmas, como vícios, compulsões e tudo mais. E a pessoa que quer ser saudável vai nesse ritmo, junto com aquele outro. Aí, para ela poder conseguir alcançar o objetivo dela, ela tem que ter uma mentalidade forte, ela por ela mesma. Então, a gente vai instigar isso na pessoa para que ela consiga alcançar os resultados dela, independente das pessoas ao redor. Nós devemos também refletir sobre o nosso histórico, que nos levou até a situação atual e sobre as consequências futuras se continuarmos sem os ajustes necessários. Veja que as perguntas que nós precisamos fazer durante esse processo, elas são exatamente essas que trazem essa consciência, essa clareza do ponto A, né? Como eu cheguei até aqui, como eu cheguei nesse tipo de comportamento, nessas atitudes, nesses pensamentos, nessas emoções que me levou a tudo isso. E como eu saio daqui? Como que eu dou o primeiro passo? Como que eu mudo a minha vida? Se eu permanecer, olha que interessante, tem a pergunta para fazer a pessoa caminhar e a pergunta para ela medir os pós e os contras de permanecer no ponto A e não sair dele. Então, nisso, a pessoa vai perceber se é a saúde dela, se ela escolheu a saúde, quais são as consequências de manter os mesmos hábitos. Se é questão relacionamento, ela está num relacionamento tóxico, não é aquilo que ela deseja, ou ela está na solidão, né? Ela não está conseguindo sair do lugar. E aí essa pessoa, ela traz esse sofrimento, esse problema, apresenta dentro do processo de coaching, e a gente vai fazer as perguntas que vão gerar esse autoconhecimento, vão gerar o que é a minha felicidade, para que lugar que eu quero ir, o que eu posso contribuir para isso, para que essa pessoa possa se engajar no projeto da nova vida que ela vai ter. Isso se é uma empresa, se é uma liderança, não importa qual é o objetivo. É esse fato de conhecer o que está acontecendo ali. Por exemplo, uma empresa. Eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que conhecer os líderes, eu tenho que, ou o líder, né? A líder, e eu tenho que conhecer a equipe, eu tenho que conhecer tudo um contexto, né, global para eu entender o ponto A. E eu preciso entender o ponto B. E o ponto B, ele é dado pela liderança, né? E aí depois eu tenho que ver exemplo, né, quando eu estou fazendo de equipes, se aqueles funcionários eles entenderam a missão, os valores, os objetivos da empresa, se eles realmente se encaixam, se é aquilo mesmo, porque muitas vezes não está congruente aquilo que o funcionário quer, espera, com aquilo que a empresa está indo, o caminho dela, a movimentação dela. Então, vai gerando esses bloqueios de alcançar os objetivos empresariais, né, os objetivos industriais, comerciais, porque tem gente fora daquilo que a empresa está esperando. E o conhecimento, o autoconhecimento do funcionário serve para ele se liberar e para ele poder realmente escolher uma profissão para a vida dele, que pode ser, não pode ser ali, ou ele começar a entender e se encaixar naquele lugar e começar a cooperar com o objetivo daquela empresa em si, né? E que líder que eu preciso ser? Enfim, tem muitas perguntas que a gente vai fazer no processo de coaching para ajudar, independente se é pessoa física ou jurídica,
se qual é o objetivo, precisa do autoconhecimento, precisa entender, né, os propósitos de vida, os seus valores, os seus princípios, os seus objetivos, tudo. E é através do autoconhecimento que a gente consegue chegar lá. E aí, a importância do autoconhecimento, né? Pessoal, né? Para o nosso ser. É o caminho para o conhecimento pessoal, desenvolvimento contínuo. Isso vai nos ajudar a ter esse crescimento, essa evolução. Conhecer as forças, as fraquezas, os valores, as crenças. Então, assim, as forças, o que eu tenho de interessante que contribui com o meu sonho? Já faz uma pergunta aqui, né? As fraquezas, o que eu preciso melhorar? O que é um bloqueio meu que está impedindo da minha meta, do meu objetivo, de tudo isso acontecer? Né? Então, eu posso ter um sonho grandioso, dividir, né, em pequenas metas e ir alcançando cada vez. E quando eu vejo que eu não estou alcançando, eu uso uma ferramenta para entender o porquê que eu não estou saindo do lugar. Pode estar baseado ou o valor está no lugar errado, ou uma crença. Então, às vezes, não, eu sei da minha saúde, eu valorizo minha saúde, só que eu tenho uma crença, por exemplo, que o corpo não vale nada. Então, como você vai cuidar de uma coisa que não vale nada? Principalmente crenças religiosas. Ah, eu quero muito subir de cargo, eu quero muito mudar de padrão social, padrão, né, de vida, mas eu tenho crenças de dinheiro. Eu tenho crença de que quem tem dinheiro são pessoas com mau caráter. Então, eu não vou conseguir mudar de padrão de vida. Porque essa crença raiz está dizendo que eu não posso realizar o meu próprio objetivo, né? E aí, por exemplo, eu quero muito isso. Quer? Tá, mas em qual lugar está esse valor? Como eu estou valorizando? Em escala. Vamos lá. Trabalhar e me desenvolver. Ele está em que lugar? De repente, não está na escala de valores da pessoa. Ela não valoriza isso. Então, aí está o processo e a pergunta de como ou o que desenvolver para alcançar esse objetivo. Que tipo de pensamentos, sentimentos, emoções, habilidades, atitudes eu preciso ter para eu conseguir realizar esse objetivo? Que crenças eu preciso eliminar? De onde vêm essas crenças? Qual é o pertencimento dessas crenças? De onde que eu tirei que eu tinha que as pessoas bem-sucedidas são mau caráter? Né? De onde que eu tirei que uma pessoa que ela não, que ela é sem conhecimento, vive na pobreza, que isso é algo similar a alguém maravilhosa, boa, humilde. Isso é o valor. Enquanto eu estiver valorizando a falsa humildade, relacionar humildade com pobreza, relacionar humildade com pessoas sem conhecimento, eu vou continuar sem me desenvolver. Essa é a pura verdade. Decisões. Compreender a si mesmo ajuda a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores e objetivos. Quando eu tenho esse autoconhecimento, é como se eu colocasse o meu eu do futuro sendo aquilo que eu quero me tornar, aquilo que é necessário para eu chegar lá, aquela pessoa, aquelas atitudes, aqueles comportamentos. Eu ponho esse meu eu do futuro aqui
E o meu eu do presente vai cada vez entrando em ressonância e se alinhando com esse eu do futuro que já realizou, que já está lá, que já venceu. Então, eu posso fazer uma ferramenta, por exemplo, de, tá bom, eu já cheguei lá, o que que eu fiz para chegar lá? Então, eu vou fazer ao contrário, né? Em vez de perguntar o que eu tenho que fazer para chegar lá, eu volto e percebo. Se isso não for fácil para mim, tá, exemplo, pessoa que já é magra. Tá, isso não é fácil para mim porque eu não tenho referências de alguém que emagreceu. E então, como é que vai ser? Eu preciso buscar essa referência para eu modelar, né? Que é um pouco do tema de PNL. Mas a gente precisa já entender que se eu não tenho referência de crença e de criação, de formação, o meu mindset não é isso ainda, eu tenho que buscar a referência. Pode ser num livro, pode ser numa consultoria, pode ser observando alguém, mas eu preciso modelar. Por quê? Como que eu vou tirar isso do nada? Eu tenho que ter algo, né? Alguém que já alcançou o meu objetivo, alguém que já chegou lá, para eu ver, para eu entender, né? Para eu perceber como que essa pessoa fez para chegar lá, e aí eu vou começar a trilhar os passos ali, ver o que serve para mim e o que não serve, né? Quando eu estou me conhecendo e criando o meu jeito de ser para chegar lá, né? Eu vou me alinhar, mas eu não, eu vou ter referência, mas eu não vou imitar, não é isso. Eu vou trazer isso para minha realidade e fazer aquilo que é possível, né? Então, quando eu tenho essa referência, quando eu me conheço, quando eu vejo, me corrijo, né? E me alinho, entro em congruência, então eu não vou tomar decisões impulsivas, eu não vou fazer as coisas aleatórias, eu não vou é, fazer o caminho dos outros, eu vou fazer o meu caminho, eu vou me alinhar, eu vou ter racionalidade nas minhas decisões. E isso, porque elas vão ser bem pensadas, vão torná-las mais assertivas. Ou seja, eu tenho um projeto, eu vou pensar muito bem. A realização do meu projeto é de 1 ano, não é para ir de hoje para amanhã. Não vou sair atropelando as coisas, eu vou pensar bem no que eu vou fazer, né? As relações ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e significativos com os outros. Se eu me conheço, se eu me compreendo, eu consigo conhecer o outro, compreender o outro. Tudo que eu faço na primeira escola, que sou eu, né? Ela é refletida no outro. Se eu tenho um problema de relacionamento com o outro, eu não vou alcançar meus sonhos. Se eu tenho um problema de relacionamento com o outro, é porque eu primeiro tenho um problema de relacionamento comigo mesmo. Então, ao conhecer nossas próprias necessidades, limitações, padrões de comportamento, eu também consigo ver isso nas outras pessoas. E aí, eu vou poder me comunicar de uma forma mais clara para mostrar como é o meu funcionamento e também perceber como é o funcionamento das outras pessoas. É como se fosse um manual de instrução sobre mim, sobre a outra pessoa. Eu vou construindo esse manual, né? Segurança. Entender suas habilidades e limitações pode aumentar sua autoestima e confiança. Quando eu sei que eu tenho, um exemplo, medo de falar em público, a pessoa quer fazer um processo de coach porque ela quer se tornar um palestrante, mas ela não sabe falar em público. Ela já sabe que a dicção dela não é boa, ela tem consciência. Ela tem consciência. E ela, se ela se apresentar, vai ser ridicularizada, vai ser muito criticada. Então, aí que tá, né? Quando ela tem isso em mente, a gente vem e começa a falar. Tá, mas o que precisa ser desenvolvido? Que cursos você precisa fazer? Quando que você vai se expor? De repente, a pessoa ela já tem curso, já tem tudo. Ela tem que começar a fazer as primeiras
exposições, né? Começa a se apresentar para 2, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, daqui a pouco ela está se apresentando para um auditório. E ela vai criando isso, porque muitas vezes é o conhecimento, ela já adquiriu o conhecimento, ótimo. Aí, às vezes, é ela fazer. Depende mais agora do fazer. E esse fazer, que cada vez que ela fizer, ela vai se tornar melhor, ela vai se tornar mais autoconfiante. E o autoconhecimento, ele pode ser feito, por exemplo, nesse processo de falar em público, quando a pessoa se filma. Por quê? Fazendo pequenos vídeos, ou fazendo lives, ou fazendo apresentação e se filmando, ela vai perceber quais são os pontos de melhoria que ela precisa ter ali, ou o feedback das pessoas, né? Mas tem que ter muito profissionalismo, muita habilidade para receber esse feedback das pessoas para se melhorar, não para se atingir emocionalmente, né? Quando você conhece suas capacidades, é mais provável que aborde desafios com uma atitude positiva, pois acredita em si mesmo. Então, aí você tem a habilidade de falar, você tem a habilidade de se comunicar, né? Precisa de um aprimoramento ali em algum aspecto. Ótimo. Aí você vai encarando mais desafios maiores, vai recebendo aquele desafio de uma maneira positiva para o próprio crescimento, né? E de repente já está seguro para fazer coisas maiores e melhores, né? Lembrando que sempre estamos nos aprimorando, nunca vamos ter a melhor coisa, não, sempre vai existir uma melhor roupa, uma melhor forma de se apresentar, vai ter um curso melhor que o outro. Por quê? Porque é o aprimoramento, né? Bom, a liderança. Líderes eficazes geralmente possuem um alto nível de autoconhecimento. Eles entendem seus pontos fortes e fracos, bem como seu impacto nas pessoas ao seu redor. O que os ajuda a liderar de maneira eficaz e inspiradora. Então, o líder, né, que ele se conhece, ele também tem autocontrole, né? Ele vai encarar desafios um atrás do outro com a equipe, pessoas diferentes, e por isso que ele precisa realmente de um autoconhecimento e também de procurar conhecer as pessoas para saber lidar com elas. Então veja o quanto é importante o autoconhecimento. E o propósito, conhecer a si mesmo, pode identificar seus valores fundamentais, as aspirações, o que ajudaria a encontrar um maior sentido, propósito e significado da vida. É muito interessante, porque uma pessoa que ela tem um propósito, ela faz aquilo e é um prazer, né? Trabalhar, é um prazer se alimentar saudável, porque ela encontrou um propósito nisso. É um prazer ela se relacionar, é um prazer, é sempre para o lado da alegria e da felicidade. Por quê? Ela encontrou um propósito naquilo, né? Ela encontrou um propósito espiritual, então ela serve aquele propósito espiritual, aquilo é importante para ela, é maravilhoso, ela cresce espiritualmente, ela encontrou um propósito social, né, de ajudar, de ser altruísta, e aqueles sentimentos que voltam contribuem para a felicidade dela. Ela encontrou um propósito no trabalho, ela encontrou uma atividade que faz com que ela se sinta bem. Gente, na minha pós-graduação, né, a gente falou muito sobre essas questões, porque eu fiz sobre psicologia e orientação profissional, sobre as questões das pessoas não ligarem de maneira alguma, elas escolhem as profissões por escolher,
Elas não fazem uma análise daquela profissão, se ela se enquadra, se ela tem talento para isso, ela não faz isso. Ela vai, a vida vai levando. E quando ela tá ali, ela tá ou por dinheiro, ou ela tá por N motivos, menos pela felicidade delas. E o que vai acontecer? Essa pessoa é extremamente infeliz com o que ela faz. Ela não se encontra, ela tem um vazio e é relacionado ao fruto do trabalho dela. É o que ela veio fazer da vida. Você pode ver que uma pessoa, eu já vi várias vezes, pessoas com carreira de medicina, de engenharia. Eu já vi reportagem, aqueles programas Pequenas Empresas, Grande Negócio, aquelas coisas assim. E eu já vi uma engenheira que trocou a engenharia para fazer docinhos. Ela amava fazer os cupcakes. Eu já vi juíza deixar de ser juíza para vender creme, para fazer as mulheres ficarem mais bonitas. Eu já vi muita coisa, muita coisa. E olha, por exemplo, eu comecei trabalhando em indústria, trabalhando com projetos e tudo mais, mas eu me encontrei nas terapias. Olha só que coisa, né? Então a gente vai indo, vai indo, vai indo, porque era um propósito interno meu de cura e eu vi nisso também uma oportunidade de ajudar as outras pessoas. Então, entenda que quando você faz uma coisa com prazer, é muito diferente. Né? Se a pessoa faz um bolo com prazer, ela mesmo cozinhou, ela gosta de fazer aquilo, sai diferente de uma pessoa que fez algo por obrigação. Então, o propósito, ele começa com isso, começa com o nosso trabalho, com quem somos nós, para onde vamos, o que queremos. Então, são perguntas muito profundas, né? Para que a gente encontre o nosso propósito. Bom, na próxima aula nós vamos então nos aprofundar um pouco sobre como fazer o tal do autoconhecimento. Até lá!